Oi, meu nome é Ana Luísa. Oi, meu nome é Luciene. Oi, meu nome é Yara e esse é o Leva para Terapia, um podcast de assuntos cotidianos sobre a visão de três psicólogas. E o tema de hoje é Aprendendo a Perdoar. Meninas, eu queria saber de vocês, o que é perdoar para vocês? É, Isso, hein? eu acho assim difícil a gente ter uma definição, né, do perdão em si, mas falar de uma forma bem resumida, acho que perdoar não é esquecer, mas é você entender e aceitar que aquela situação aconteceu e continuar a sua vida sem ficar trazendo ela à tona, ou se foi algo com alguma outra pessoa, não ficar jogando na cara da pessoa, já que o perdão é uma escolha, né? Você não é obrigada a perdoar. Então, se eu escolhi perdoar, né, eu escolhi deixar aquilo para trás e continuar daqui para frente. Então, eu penso que é isso. Eu não sou obrigada a esquecer. Aquilo de fato aconteceu, né? Gente, não é robô que, vou pegar, cortar esse pedacinho da memória e jogar fora. Não, mas eu também não preciso ficar trazendo ela à tona o tempo todo, né? Ou então ficar jogando ou culpabilizando a pessoa, caso tenha feito alguma coisa comigo, durante o processo de continuação ali, né? Que você dá para essa amizade, para esse relacionamento, pro que for. Uhum, Eu trabalho assim. entendi. A minha visão é muito parecida com a sua, Ana. Para mim, perdoar é ressignificar um acontecimento. Então, se alguma pessoa trouxe uma situação de sofrimento e te fez se sentir magoado, aquela mágoa não é que ela vá desaparecer por completo, mas o perdão é ressignificar essa mágoa e não fazer dela uma lente na qual você enxerga a partir disso. Porque também deixar se consumir pela mágoa, pelo rancor, pelo não perdão, é dar muito poder para o outro, né, sobre a sua vida. Com certeza. Então, eu também vou por esse caminho de ressignificação mesmo. E você, Lu? Eu concordo com vocês, né? E concordo com a visão da Ana também, de assim, perdoar não quer dizer que você tem que trazer de volta para o seu convívio quem te magoou, quem fez alguma coisa, né? Que Sim, te impactou com grande importância, né? Perdoar é igual vocês falaram. Talvez não ficar trazendo à tona, né, na cabeça, aquilo que aconteceu, ficar remoendo aquilo que aconteceu, né? É apagar, como se fosse apagar, né? Aquilo não vai deixar de existir, mas vai ter um outro significado para você. No entanto, eu acho que a convivência com quem magoou não é obrigatória para se ter o perdão ali concretizado, né? com Tipo, certeza. eu perdoei e vou voltar a conversar com a pessoa. Talvez Uhum, não. Talvez eu vou uhum, perdoar, mas eu não quero mais essa pessoa na minha convivência. Talvez foi uma quebra de confiança, né? Talvez foi é, algo que mexeu com alguma coisa da minha vida e impactou na minha vida de alguma forma e eu não quero mais, né? Então, assim, eu vejo dessa forma. Porque muita gente vê o perdão como a volta, né, a convivência com a pessoa que magoou. Eu já uhum. não vejo muito dessa forma. Sim, eu Concordo com também, eu você. concordo. Não precisa, né, trazer a pessoa de volta para sua convivência ou continuar convivendo com a pessoa de alguma forma. E vou além também, não precisa de uma resolução com a pessoa. Bom, se vamos um exemplo prático assim, se eu e Lu brigamos e ela me fala algo que magoa, eu posso muito bem decidir perdoar sem resolver a situação com ela, né? É claro que para algumas pessoas isso é mais difícil, algumas pessoas precisam resolver a situação antes do perdão, mas não é necessário, né? Às vezes você não quer se expor àquela pessoa novamente, ou se colocar em risco de viver a situação novamente. Uhum. Então, o perdão não depende de resolução, ao meu ver. E vocês, É, como que vocês lidam com o perdão na vida de eu achei vocês? bem interessante, né? Isso que a Lu trouxe também, porque eu, inclusive, né, tô
com um caso na clínica bem parecido, né? Uma paciente que perdoou uma traição, mas ela não quer mais continuar o casamento. E aí o cônjuge fica jogando na cara dela, ah, mas você não fala que perdoou? Como é que você não me quer mais? E ela, né, ela meio que se entrou em contradição, ela, nossa, Ana, então eu não sei mais, porque eu achei que eu tinha perdoado, mas eu não quero mais, porque eu tentei e eu não confio, e eu não quero essa vida para mim, só que eu perdoei. Só que agora ele tá falando, será que eu não perdoei e tal? Justamente porque às vezes as pessoas, né, ficam sem entender, né, essa questão do perdão e acham que perdoar significa, né, esquecer, passar para frente e eu tenho que te aceitar de novo, né, ou continuar com você na minha vida. E aí, como a Lu trouxe, né, uma questão de confiança, a quebra de confiança, cada pessoa vai ter a sua forma de lidar. E tem gente que realmente isso é muito forte. E principalmente quando é um relacionamento, né, um casamento, como que eu vou ficar casada, vou dividir toda a minha vida com uma pessoa que eu não confio? Não Uhum. significa que eu não perdoei, né? Foi o que eu trouxe para ela, né? Eu falei, ó, fulana, não é que você não perdoou. Você tanto perdoou que você ainda tentou, porque ela igual falou, eu amo ele ainda. Eu ainda queria continuar casada, mas todas as vezes que ele demorava 5 minutos, eu já desconfiava. Todas as Uhum. vezes que ele não respondia o celular, eu já imaginava alguma outra coisa. E isso não sou eu, porque eu nunca fui assim, e eu não quero essa vida para mim. Uhum. Então, para mim, não tem como mais, tá doendo, tô sofrendo, eu o amo. E aí ele fala que eu tô sendo incoerente em relação a isso, porque como é que eu amo e não quero ele, mas é porque eu não quero essa vida. E eu sei que se eu Uhum. continuar com ele, eu vou tornar a minha vida e a dele um inferno. Então, assim, eu achei ela assim de uma consciência incrível, né? Porque não é todo mundo que dá conta, de uma fortaleza também, porque não é fácil você abrir mão daquele objeto amado e ela tá Uhum. abrindo. Por quê? Porque ela entende que ela não vai conseguir viver em paz. Então, sim, Uhum. ela perdoou. Tanto é que, tipo assim, quando ela veio, né, pra terapia, isso já tinha acontecido e ela nunca tinha trago à tona, porque foi uma coisa que tinha acontecido há anos e não era importante para ela. Ela trouxe agora porque ela tá querendo, né, separar porque não tá dando certo. Então, assim, igual eu trouxe para ela, sim, você perdoou, só que você não dá conta de conviver com a pessoa que te machucou. E uma coisa não tem Uhum. nada a ver com a outra, né? Só que às vezes Sim. a sociedade, né, tem essa visão de que o perdoar é esquecer. Perdoar é você deixar a pessoa permanecer ali na sua vida. Então, se você não deixa, você não perdoou. E não é bem assim, né? O Uhum. buraco é muito mais ali embaixo. Somos seres humanos, seres complexos. Então, é claro que as coisas que a gente faz, que a gente sente, teriam uma grande complexidade ali também, né? Uhum. Então, achei Sim. bem interessante essa fala da Lu, porque aí me lembrou esse caso que é justamente isso. Ela perdoou, sim, mas ela não Uhum. quer mais o convívio com ele, porque ela sabe que não vai agregar, e muito pelo contrário, né? Tá sendo ruim e difícil, tá tornando ela e o relacionamento algo ruim, né? Algo que era para ser Sim. leve, ficou pesado, ficou ruim, né? Inclusive pode trazer a mágoa de volta à tona, né? Talvez esse perdão só foi possível com a decisão de abdicar desse casamento também. Continuar no casamento seria alimentar a mágoa, alimentar o rancor. Estou dizendo de um caso específico, não estou dizendo que é sempre assim. Uhum. Mas muitas vezes continuar revendo a pessoa ou mesmo se submetendo de novo a algumas situações é continuar alimentando esse rancor, alimentando essa mágoa. Com E aí, ao certeza. invés de te aproximar do perdão, te distancia, né? E o como isso, assim, essa decisão pode vir, né, junto com uma decisão de não vou continuar, vou sair do relacionamento, mas vou continuar com uma amizade, assim, né? Terminar amigavelmente e o talvez continuar nessa relação com tudo isso que ela trouxe, né? De, eu vou ficar o tempo todo desconfiando. Pode ser que mais para frente essa relação termine de uma forma mais traumática, né? Porque acaba virando uma guerra ali dentro, Uhum. né? E aí Exatamente. o que era para ser um perdão amigável acaba por não ter perdão, né? Vira uma coisa muito maior. Com certeza. Exatamente. Mas Muito interessante isso. indo pro lado oposto, assim, ao perdão. Vocês já se viram ou percebem alguém aí nas redondezas
que alimentam rancores, que alimentam as mágoas, que têm dificuldade em dar o perdão. Como que vocês se relacionam com essa questão? Eu tenho. Eu, pode falar, Ana. Eu tenho uma pessoa da minha convivência que ela é bem rancorosa. E é tipo assim, não. Porque eu acho que depende, eu, né, falando da visão minha da Ana, dependendo do que acontecer, eu tenho uma maior facilidade, e se for uma coisa que eu considere maior, eu vou ter uma maior dificuldade ali de dar o perdão, né? E essa pessoa da minha convivência pode ser grande ou pequeno, mesmo assim, O ela tem crivo é uma o dificuldade. mesmo. Isso, o crime é o mesmo, exatamente. Ela tem uma dificuldade gigante, mas assim, é bem grande mesmo. Então, fica fica sem conversar, sem olhar na cara, independente da relação que ela tem com a pessoa, sabe? Se é uma relação mais íntima, uma relação mais distante, ela é bem difícil e, na verdade, eu acho assim que da convivência que eu tenho com essa pessoa, eu acho que ela nunca conseguiu perdoar. Que ela fica ali e aí vai se alimentando disso, sabe? E acaba que a pessoa fica pesada, né? A pessoa fica mal. Porque quem cometeu e pediu a desculpa, meio que ela tá se livrando daquilo, né? Sim. O que eu podia fazer era isso, pedir desculpa e não repetir isso mais. Então, o que eu podia fazer, eu fiz. Então, pronto. Agora, a pessoa que recebeu isso, né, e não desculpa, ela fica, ó, né, repetindo isso na cabeça dela. Então, isso vai se tornando um peso muito grande. E aí dá para ver assim que a pessoa não tá tão feliz quanto antes, sabe? Não tá tão bem, não se relaciona com qualquer pessoa. E aí eu, né, mais uma vez trazendo uma visão minha individual, penso que é muito difícil viver assim, né? Então eu acho que mesmo eu falando assim, às vezes a gente vê alguma coisa e fala, nossa, eu não perdoaria, tal, aí eu penso, não, acho que eu perdoaria mais por mim mesmo, porque se eu ficar Uhum. remoendo isso, tanto que isso é difícil carregar essa mágoa e carregar uma responsabilidade que nem é minha, nem fui eu que fiz alguma coisa. Uhum. Sim. Eu também acho esse ponto muito mais importante, esse ponto no caso de relações internas, muito mais importante do que acontece daqui para fora, digamos. É, esse alimentar o rancor traz muito mais prejuízo para quem se alimenta dele, para quem vive em retrospecto, vive do passado, vive dessas queixas antigas. Isso é muito pior para quem alimenta isso do que para o alvo, de fato. Para mim, a melhor frase, assim, não vou me lembrar de quem agora, mas guardar rancor é beber o veneno e esperar que o outro morra. Então, assim, Não, adorei. mesmo que o alvo de todo o meu ódio, minha mágoa, meu rancor, seja determinada pessoa, não é ela que está sofrendo com as consequências desse ódio, dessa mágoa, desse rancor. Quem está sofrendo com isso sou eu, né? Então, por que primeiro não resolver isso internamente, não fazer essas pazes comigo mesma? Isso é outra coisa que, quando a gente falou de fazer esse episódio, eu me levei a pensar que muitas vezes o perdão ao outro está muito mais relacionado ao auto-perdão do que a qualquer outra coisa. Então, por exemplo, relacionamentos abusivos, amizades tóxicas, situações às quais você não queria ter passado, às vezes é tão difícil nos perdoar, porque a gente se permitiu passar por aquilo, que a gente acaba transmitindo essa raiva para outra pessoa, a gente projeta esse ódio, esse auto-ódio, né, em outra Com pessoa, porque certeza. é mais fácil projetar essa responsabilidade. Não, foi o outro que me fez passar por essa situação de sofrimento, não fui eu que me coloquei, né? Então eu vejo que está muito relacionado o perdão ao outro, está muito relacionado também ao auto-perdão. E É, aí eu eu levanto concordo. outra questão para vocês. E Hum. quando, né, se perdoa, mas volta a acontecer a mesma situação? Eu acho que isso fica tão difícil, vai se tornando tão difícil. Imagina, você perdoa e a situação acontece novamente. De Aí repente. você se vê naquela situação novamente,
pensa, será que eu perdoo novamente? E o perdão acontece novamente, no entanto, volta a acontecer o mesmo erro. Eu acho que esse tipo de relação, onde se perdoa e se faz de novo, né? Que acontece a quebra da confiança, vamos falar assim, uma restauração daquela confiança, e vem e quebra de novo. E aí Uhum. vai fazendo pequenas fissuras ali naquela Uhum. confiança, e até onde vai esse perdão? Né? Até onde eu me coloco nessa situação, igual a Yara trouxe, né? Do Uhum. auto perdão. Será que eu estou perdoando, me perdoando ou me punindo, né? Uhum. É, Sim. eu acho Nossa, que eu acho aí. isso. Pode falar. Não, eu acho que tem dois caminhos para isso, assim. É, isso pode ser também, e novamente, o autoconhecimento, né? Mas, por um caminho, isso pode ser, sim, uma estratégia de autotortura. O que você está odiando tanto em você, o que você quer tanto maltratar em você, que você fica se colocando em repetidas situações de sofrimento. Por que você precisa? Você merece se punir tanto? O que você já fez foi tão grave assim que você merece continuar se punindo? E um outro caminho que eu vejo já é um pouco mais de relações tóxicas, assim, de manipulação. Porque, mesmo que inconsciente, a pessoa que continua repetindo com a consciência do perdão da outra pessoa, se eu faço uma coisa para a Ana porque eu sei que ela vai perdoar, se torna uma estratégia de manipulação minha. É uma intenção de poder que eu tenho sobre ela. E aí, cabe à Ana, nesse exemplo, começar a entender que não há caminho que não tem volta. Então, já vi, isso acontece muito, por exemplo, em casamentos antigos, né? Vocês já devem ter pego casos assim. Então, Sim, assim, ó, eu já vim até aqui, eu já perdoei 432 vezes o mesmo erro. Não dá, não, eu tenho que continuar perdoando agora. Não, não é assim. Não há caminho sem volta. Não é porque você perdoou 2, 3, 4, 10 mil vezes que você vai precisar continuar perdoando, porque vai ser incoerente com a primeira vez que você perdoou. Então, eu acho que tem esses dois caminhos. Primeiro, não há caminho que não tem volta. E segundo, você merece? Você tem Você essa acha que você punição merece passar por isso? necessária? É, eu concordo plenamente com a Yara, e aí eu também trago para um lado que eu falo muito com meus pacientes isso, né? Às vezes a gente traz muita responsabilidade do comportamento do outro para nós, né? Então, assim, se fulano tá fazendo isso, o que que eu fiz para ele estar fazendo isso, né? Como é que é isso? Então, assim, é entender também que eu sou responsável só pelo meu comportamento, pelo do outro jamais, né? O outro é Uhum. responsável pelo comportamento dele. E eu também sou responsável pelo meu. Então, cada um tem a sua parcela de responsabilidade ali. É claro que o meu comportamento, né, quando eu estou vivendo com você, vai influenciar no seu e vice-versa. Mas influenciar não significa que eu vá fazer o que você quer ou que você vá fazer o que eu quero, né? É só uma leve, mas é bem leve mesmo influência, né? Não significa ali que vai mudar a direção do barco ali, né? Não. Não, Uhum. não, não necessariamente. A fala final, né? O ditado final, assim, sim ou não, sempre vai ser eu quem vai dar, né? Então, esse negócio de falar assim, eu fiz porque você fez isso. Eu senti ciúme porque você me passou raiva. Não, né? Não é Uhum. assim. E então, eu penso assim, que você perdoar, você deu uma chance. Aconteceu de novo, você deu outra chance, é você ver até que ponto você quer ir. Será que realmente vale a pena eu continuar aqui, se eu tô vendo que é um ciclo que está se repetindo? Então, assim, é entender que você deu a chance, você deu duas, três, quantas você quis dar, e você tá vendo que não tá mudando, então é saída de lá. E não se culpar por falar, nossa, mas eu já perdoei 5 vezes, né? Então agora eu que tenho que aceitar, não. Lembrar que quem tá fazendo, tipo, o errado não é você, é o outro. Então é uhum, literalmente problema dele, né? E é igual a Yara trouxe, não há caminho sem volta. Perdoei 20, 1 milhão, mas agora eu não quero mais. Então eu posso voltar para Uhum. trás, eu posso seguir outro rumo, eu posso ir para uhum, outro caminho, eu não preciso permanecer nesse, né? Eu volto para o Uhum. início e vou para outro caminho. Ou daqui mesmo eu já sigo no próximo.
Então, eu acho também que talvez falte ali também como a Yara disse, né, um processo de autoconhecimento, né, um processo de autocompaixão também, que a gente se responsabiliza tanto, se julga tanto, mas a gente não tem empatia por nós mesmos, né? Se é tão falada a famosa empatia e tal, mas aí a gente só olha para o outro e para mim, quem tá olhando? Nem eu tô olhando, por que que os outros vão olhar, né? Uhum. Então, eu acho que cabe um pouco, né, dessa dose de tudo, né? Da autocompaixão, da empatia, do autoconhecimento, para eu saber de fato o que está acontecendo e o que eu consigo, né? Que se eu não, eu acho que eu consigo perdoar mais uma vez, não tem problema. Né? As consequências vão vir para você, não vai ser para outra pessoa. Então é você que tem que saber se você aguenta ou não. Ah, eu não consigo mais. Não tem problema também. Você não é obrigado, né? É lembrar sempre disso. Não somos obrigados a nada. E lembrar que toda atitude que eu tiver vai ter uma consequência. E assim, às vezes a gente fala consequência, a gente pensa em coisa negativa e não necessariamente. Consequência é só algo que é derivado de uma atitude minha. E elas podem ser boas ou ruins, né? Não precisa ser só ruim. Mas é lembrar que como elas vão vir para mim, eu tenho que pensar bem, né? Para saber qual a atitude que eu quero ter daqui para frente. É. Com E eu certeza. vejo também o reconhecimento do erro, né? De quem cometeu o erro. Eu vejo muito perdão por essa via, assim. Para perdoar, eu preciso ver no outro se ele está reconhecendo o erro dele realmente, né? Se não é um perdão da boca para fora, tipo, ai, me perdoa, não vou fazer mais, ou se realmente é um reconhecimento de que aquilo ali que ele fez está errado, né? Com De que certeza. aquilo ali que ele fez me magoou, ou trouxe alguma coisa para o relacionamento, seja familiar, né? Seja relacionamento entre casais. Então, assim, para haver perdão, eu acho que tem que também haver o reconhecimento do erro, mas o reconhecimento genuíno, Verdadeiro. né? Eu tenho que ver na outra pessoa que ela reconheceu que aquilo ali que ela fez foi errado. Senão nós caímos nisso que eu falei do repetir, né? Do ciclo, sim. Se eu não reconheci que foi um erro, eu só estou me desculpando da boca para fora, a chance de voltar a fazer a mesma coisa, ela é muito grande, Uhum. né? Então, assim, perdoar a partir do reconhecimento do outro. Ele tá vendo mesmo que foi errado, né? E aí ver, igual vocês falaram, até onde eu vou, até onde eu consigo, né? Uhum. E assim, como tudo na nossa vida, né? É um trabalho, é uma caminhada, é um processo, onde eu vou vendo, né? Até onde eu posso ir, até onde, para mim, aquilo ali faz sentido, né? Com Uhum. certeza, Sim. né? Porque, É, assim, eu, é uma coisa que eu falo muito, né? Não é que a pessoa não tem capacidade de mudar, ou não é que a pessoa não possa mudar, mas eu só mudo se eu realmente concordar que não tá errado, não tá certo o que eu tô fazendo, né? Que tá errado. Porque se eu não acho que tá errado, pra que que eu vou mudar? Ué, eu tô certo, gente. Eu quero fazer o certo. E se eu acho que eu tô certo, a mudança ela não ocorre. Por isso que eu falo que a mudança sempre tem que partir do indivíduo. Não adianta eu virar para você e falar assim: olha, fulaninho, você tem que mudar isso, isso, isso. Não. Porque aí é o que você acha que eu tô errando. Mas eu acho, eu concordo. Porque às vezes eu concordo ali só para você parar de me encher o saco. Aí eu Uhum, finjo ali uma mudança. Aí você parou de encher o saco, eu volto. Porque eu não acho que eu uhum. estou errado. Então, eu concordo com você, Lu, essa palavra que você trouxe, né? Tem que ser genuíno o reconhecimento do erro. Porque se ele é genuíno, eu sei que eu tô errado, então, de fato, eu vou querer mudar. E eu vou me esforçar para isso, porque realmente o processo de mudança não é fácil, né? É igual você trouxe, é um processo que demanda esforço, dedicação, paciência, tempo. Então, eu preciso querer. Para começar tudo isso, eu preciso querer primeiro. Enquanto vocês falavam, eu me lembrei de duas conversas distintas com pessoas distintas, mas com mais ou menos esse tema sobre perdão e rancor. Uma era uma questão com o pai e a outra com o ex-namorado, no caso. E ambas traziam muito a questão do rancor, assim, ficavam voltando. A Lu trouxe essa questão de repetição e tudo mais, e de desculpas mal dadas, né?
Ambas ficavam voltando àquelas situações, e se colocando de novo nesse sofrimento, alimentando o rancor, né? É, mas por que que ele fez isso comigo? Não, ele tinha que ver o quanto foi sofrido para mim. E assim, por mais que eu fale e tenho que falar nas minhas relações, o quanto aquilo me afetou e o quanto me magoou, é só até aí mesmo que eu tenho controle, como a Ana disse. A decisão de enxergar a empatia vem do outro, né? Do mesmo jeito que eu me empatizo pela a vida do outro, eu espero também que haja esse caminho de volta. Mas houveram essas duas conversas, e aí me lembrei, assim, sobre essa questão do rancor, da gente guardar tanto ódio, tanto rancor. Mesmo negativo ainda é afeto. Briga é afeto, lembrança é afeto. Eu quero continuar cultivando essa ligação, porque um afeto é uma ligação. Eu Com quero certeza. cultivar essa ligação com essa outra pessoa que me magoou tanto, que me decepcionou tanto. Então, eu acho que para vocês que estão ouvindo, que se intitulam como guardadores de rancor, digamos assim, começar a se perguntar, esse afeto, por mais que você queira que a outra pessoa entendesse e enxergasse, é você que está passando por ele. Você quer continuar mantendo essa ligação? É um poder que a outra pessoa tem sobre você, né? Você Exatamente. quer E é você continuar quem dá, né? fornecendo ferramentas? Você quer continuar fornecendo ferramentas para esse poder? É. E acho que então é isso, né? Só para Sim. finalizar aqui, eu acho que é exatamente isso, né? É lembrar que é uma escolha sua, perdoar ou não, você não tem a obrigação. É lembrar também que perdoar não é esquecer, né? Que perdoar é você, como a Yara trouxe, ressignificar. E que quando você fica guardando esse rancor, agora, quando a Yara trouxe no finalzinho, você está dando ferramentas para a pessoa ainda ter poder sobre você. Então, talvez seja interessante, né, perdoar, mas com essa visão, né, de que eu não preciso manter se eu não quiser, né? Uhum. Então, eu acho que os pontos importantes que a gente trouxe hoje são esses. Sim, eu ressaltaria ainda além desses, fazer as pazes com você mesmo. Com certeza. Perceber que a pessoa que você é hoje não é mais a mesma que se permitiu, de certa forma, passar por aquela situação. E de quais formas você é diferente hoje, né? Então, vamos ressignificar, essa situação. A terapia é uma boa ferramenta para isso. Exatamente. Eu acho assim, é muito legal a gente deixar no ar, novamente, eu queria que a Yara repetisse a frase que ela falou. Eu acho que essa frase é uma frase assim muito legal e muito importante para deixar nesse finalzinho para as pessoas refletirem sobre ela. Sim. Guardar rancor é tomar o veneno e esperar que o outro morra. E realmente, todas as consequências negativas desse ódio, quem está sofrendo ao cultivá-lo é você. Isso. Quero agradecer todo mundo que ficou com a gente até esse finalzinho. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigada. Beijinhos. Até daqui 15 dias. Até, gente. Obrigada, beijinho. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.